Na matéria de matemática de hoje, nós veremos classificação de polígonos. Você já sabe que os polígonos podem ser classificados quanto ao número de lados. Na tabela ao lado, você encontra o número de alguns deles e a quantidade de lados que eles têm. Então, olha lá na tabela. Nós temos os polígonos: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Nós temos os números de lados deles e os números de vértices, que é a mesma quantidade de lado, a mesma quantidade de vértices, tá bom? Então, olha lá, o triângulo tem quantos lados? 3 lados, 3 vértices. O quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. Decágono, 10. Nessa aula, vamos focalizar dois tipos de polígonos: os triângulos, que tem 3 lados, né? E os quadriláteros, com 4 lados, para caracterizá-los de acordo com outras propriedades que eles têm. Os triângulos. Um triângulo que tem 2 lados de mesma medida é chamado de isósceles. Então, se ele tiver 2 lados que a medida seja a mesma, ele é isósceles. Caso esse tipo de triângulo tenha todos os 3 lados de mesma medida, ele é denominado equilátero. Um triângulo que tem todos os lados de medidas diferentes é chamado de escaleno. Então, voltando lá, isósceles com 2 lados com a mesma medida. Equilátero, os 3 lados com a mesma medida. Escaleno, nenhum lado com a mesma medida do outro. Atenção, a medida do lado de um polígono é o comprimento do segmento de reta que o representa. Atividades. 1. Observe os 4 triângulos cujos vértices estão nomeados com letras maiúsculas. Com uma régua, encontre a medida de cada lado desses triângulos em centímetros. Se vocês tiverem uma régua aí, pegue para fazer a medida dos triângulos. Eu vou falar a medida para vocês, mas seria bom que quem tiver régua que meça, pause o vídeo, meça e depois continue, tá bom? Eu medi aqui o meu, a letra A até a letra B do triângulo rosa, a medida é 3. De B a C, 3 centímetros também. E de A a C, também 3 centímetros. Ele tem os 3 lados iguais, os 3 lados com a mesma medida. Vamos ver esse triângulo roxinho. A medida G até H tem 2 centímetros. H até I, 2 centímetros. I até G, 2 centímetros também. Os 3 lados com a mesma medida. Agora, o triângulo laranja. Ou amarelo. De J a K, ele tem 3 centímetros. De K a L, ele tem 1 centímetro. E de L a J, 3 centímetros. Agora, o triângulo laranja. De D a E, ele tem 3 centímetros. De E a F, 4 centímetros. De F a D, 5 centímetros. Depois de medido, letra A. Quais desses triângulos têm os 3 lados com o mesmo comprimento? Então, conforme nós medimos, que tem os 3 lados com o mesmo comprimento, é o triângulo rosa e o roxo. Escreva aí, o rosa e o roxo. B. Quais desses triângulos têm os 3 lados com medidas diferentes? Qual que tem os 3 lados com medidas diferentes? Triângulo verde, o verde. C. Quais desses triângulos têm 2 lados com a mesma medida? Então, que tem os 2 lados com a mesma, que tem 2 lados com a mesma medida, é o rosa
porque se ele tem 3 lados com a mesma medida, ele tem 2 também. Então, escreva aí o rosa, o roxo e o laranja. D. Quais desses triângulos são isósceles? O que é isósceles? Vamos voltar lá. Um triângulo que tem 2 lados de mesma medida é chamado de isósceles. Então, vocês vão responder que são o rosa, o roxo e o laranja. São isósceles, que têm 2 lados com a mesma medida. E quais são equiláteros? Vamos ver o que é equilátero. Caso esse tipo de triângulo tenha todos os 3 lados de mesma medida, ele é denominado equilátero. Então, os dois que têm os 3 lados com a mesma medida, o rosa e o roxo. E escalenos? Vamos ver o que é o triângulo escaleno. Um triângulo que tem todos os lados de medidas diferentes é chamado de escaleno. Qual que tem os 3 lados com medidas diferentes? O verde. O triângulo verde. Olha lá, atenção. Se um triângulo tem 3 lados de mesma medida, então ele também tem 2 lados de mesma medida, né? Já fizemos. Agora, os quadriláteros. Quadriláteros, 4 lados. Um quadrilátero que tem os 2 pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo. Um equilátero que tem apenas um par de lados paralelos é denominado trapézio. Então, vamos ver. 2. Observe os quadriláteros acima. Olha, nós temos A, B, C, D, E, F, G e H. Temos esses quadriláteros. Letra A. Pinte de azul os quadriláteros que não têm lados paralelos. Então, que não tem lados paralelos, quer dizer, da mesma medida, é o F e o H. Então, vocês vão pintar de azul. O F, a figura F e a figura H. Letra B. Pinte de amarelo os quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Então, que tem apenas um par de lados paralelos é a B, é o quadrilátero B, e o D. O B e o D têm apenas um par de paralelas. C. Pinte de roxo os quadriláteros que têm os 2 pares de lados paralelos. Então, de roxo, vocês pintarão o A, veja, os 2 pares de lados paralelos. O C, os 2 pares de lados paralelos. O E também são paralelos. E o G, 2 pares de lados paralelos. Pintarão de roxo, então, A, C, E e G. Agora, marque X na coluna da tabela da quadrilátero. O quadrilátero A, ele é o quê? Ele tem, todos os pares paralelos, então ele é um paralelogramo. Marca um X no paralelogramo da letra A. A letra B, olha lá, ele tem apenas um par, então ele é trapézio. Marca um X no trapézio. O C, ele tem todos os lados paralelos, então ele é um paralelogramo. Marca um X no paralelogramo do C. O D, ele só tem um par de paralelas, que são as laterais. Então, ele é trapézio. Marca um X no trapézio da letra D. A letra E, a figura da letra E, ele tem os 2 lados paralelos, então ele é um paralelogramo. Marca um X no paralelogramo da letra E. O F, agora presta atenção no F. Ele não tem nenhum par, nós pintamos de azul, né? Nenhum par de paralelas. Então, vocês não vão marcar nada no F. O G, ele tem os 2 pares paralelos, então, paralelogramo. Marca um X no paralelogramo do G. O H, nós pintamos de azul também. Ele não tem nenhum par
paralelo, então não marca nada no H. Espero que tenham compreendido. Boa aula!